Maravilhoso, glorioso, Ele é digno de todo louvor. Paz para todos, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Viviane Ramos, se inscreva, compartilha, dê joinha aí e fica até o final que eu vou passar as perguntas e respostas também. O tema dessa lição diz assim, o propósito dos dons espirituais. É muito importante esse tema, vamos aprender, né, qual é o propósito dos dons espirituais. Diz assim, textuário, assim também vós, como desejais os espirituais, dons espirituais, procurai sobejar nele para a edificação da igreja. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Muito importante esse textuário, né? Que diz aí bem claro, né? Que os dons tem que procurar, né? Para quê? Para a edificação da igreja. Muito importante. E a verdade prática diz assim, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, se você não sabia, fique sabendo que os dons espirituais são recursos concedidos de Deus, por Deus, para a igreja. Para quê? Né? Existe um objetivo para fortalecer e edificar, né, a igreja espiritualmente. Então, está aí, né, muito importante, essa verdade prática e o textuário. E hoje nessa lição, né, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. E os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos, né? Nós aqui na Terra somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, né? Então, os seus propósitos é edificar e unir-nos, fortalecendo a igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. Então, está aí, né? Muito bem claro. Agora, o primeiro tópico da lição. Os dons não são para elitizar, né? Elitizar o crente. Então, se você não sabia, fica sabendo que os dons não são para elitizar os crentes, ou seja, eleito aí, né, para eleger. Não são para isso, né? Primeiro, a igreja coríntia. Na igreja de Coríntio, vamos aprender como que era lá. A igreja em Coríntios localizava-se numa cidade comercial, próxima ao mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Então, a igreja de Coríntio era a igreja ali mais importante do Império Romano e ela era perto do mar. Então, deve ser uma igrejona ali muito boa. Mas diz aqui que era em uma cidade comercial. E aí, então, continuando, né? Coríntio era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico, ou seja, existia muita idolatria, muito ídolo, imagem de escultura, é isso aí. Então, durante a sua segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, né, lá em Atos 18, capítulo 1 e o versículo 18. Então, por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi o apóstolo dos gentios, tratou-se da primeira epístola dirigida àquela igreja. Então, sobre a abundância de manifestação do dom do Espírito, chegamos a afirmar àquela igreja que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios 1 e 7. Então, era uma igreja muito rica, e rica mesmo, que nenhum dom lhe faltava, como diz aqui, né, tudo certinho. Aí, agora no 2, né, uma igreja de muitos dons, mais carnal. Aqui diz assim, os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinha uma finalidade, preparar, santificar para o serviço da obra de Deus, que é o evangelho, evangelizar, ganhar alma. Então, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade, né? Todavia, a lei daquela cidade, não usar corretamente os dons que recebeu do Pai, tinha em seu meio divisões, né? Divisões. Tinha contenda, tinha invejas, tinha imoralidade sexual, tinha muitas coisas ruins, carnais, né? Com certeza tinha intrigas, invejas, contenda, disse-me-disse, com certeza tinha muita coisa ruim, né? Calúnia, malfamatório, difamação, tinha muita coisa ruim, porque tudo isso, coisa ruim, era obra da carne. Então aqui fala, né, que aquela igreja tinha, né, tudo ali da carne. E aí, continuando aqui, como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Né? Não pode. Né? A igreja cristã tem que ser de Cristo Jesus, tem que ser espiritual. Então, como este relato, aprendemos que as manifestações espirituais
na igreja local não são propriamente indicados de seriedades espirituais e santidade. Aqui, nessas em carnal e imoral, eles estão em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 e 3. Você pode ler para tirar toda a sua dúvida. E aqui, continuando, uma igreja onde predomina a inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e de sim carnal. Então, se a igreja onde você está tem muita inveja, muita divisão, muita dissensão, muita contenda, muita fofoca, muito disse-me disse, muito falou, fulana falou e disse falou, e aquela coisa, aquela confusão, pode orar, jejuar, consagrar, pedir para Deus repreender aí todo espírito de carnal e colocar aí, né, os dons espirituais, para a igreja ser espirituais. Não é para você falar mal, mas essa igreja é carnal, mas essa igreja é carnal, porque tem... Não, é para você orar, pedir para Jesus repreender, né, todas as obras da carne aí, de carnal, esses mau costume, de inveja, dissensão, confusão. Pedir para Deus encher de amor, pedir para Deus encher do Espírito Santo, porque precisamos ser cheios não de contenda, mas sim ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então que você pode orar, né, a partir de hoje, se tua igreja é carnal, ora a partir de hoje para sua igreja ser espiritual, pede para Deus encher a tua igreja, né, do Espírito Santo dele, ele vai te ouvir. Glória a Deus, aleluia. O 3, dom não é um sinal de superioridade espiritual. Se você não sabia, fica sabendo que os dons, né, são vários aí, classificados como 9, ou mais de 9, são em grupos, né? Dons não é um sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais do que os outros. Ou seja, muitas pessoas acham que por ter o dom de profecia, de interpretação, de milagres, maravilha, né? Colocar a mão no paralítico, o paralítico sair andando. Muitas pessoas acham que por essa pessoa ter este dom, aquela pessoa, né, ela é mais crente do que os outros, né? Aquela pessoa é superior, ou seja, já está salva. Muitas pessoas acham assim, né? Mas aí vamos aprender o que a revista diz aqui, né? Muitos espiritual acha mais espiritual do que os outros, quem tem todos os dons. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Então, não é porque você merece, porque você é fiel, porque você é digno, é pela graça de Deus. É isso aí. Lembra quando Deus deu ali o recado, a profecia para aquela jumenta entregar por aquele homem que queria desobedecer, sair do caminho? Então, Deus é assim. Deus é assim. Ele usou aquela jumenta. Então, é isso aí. Deus usa quem Ele quer. É pela graça dele. Então, por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito e propósito, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Se você tem um dom aí, sabe que é pela misericórdia e pelo mérito de Deus. Se você não recebeu, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá o dom, Senhor, eu preciso. Pode pedir por misericórdia, por graça, né? E amor, que Ele nos ama muito, Ele vai te conceder o dom. É isso aí. Agora, que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossas consciências, convertendo-nos de uma vez por todas, que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Se você não sabia, fica sabendo, viu? Os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então ele dirá, quem Jesus dirá naquele dia, né, abertamente para todos ouvir e ver: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Então, muitas pessoas que têm esse dom, que usam os dons, todos os dons aí naquele dia, né, o Senhor Jesus dirá, né, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, será jogado no lago de fogo, não vai ser salvo. Então, ter dons espirituais, dons, talento, dom de libertação, vários dons de cura, de milagre, de maravilha, muitos dons de profetizar, de revelação. Isso não quer dizer que você é salvo, você vai ter a salvação, que você é mais crente do que os outros, você já está salvo por causa dos dons. Tá bem claro que dons, talentos não salva, quem salva é Jesus. Então, tem que obedecer a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, sim, você vai ser salvo, né? Aceitando a Ele como seu Salvador, aceitar Jesus como seu Salvador, significa aceitar a regra de Jesus, e a regra dele está na Bíblia, na palavra. Então, você obedece a palavra e sim, será salvo. Glória a Deus, aleluia. Mas aí, uma vez que salvo, né, continue então deixando Deus te usar, né? Porque se você
servo do Senhor, sincero, fiel, obedece, não deixar Deus te usar, o Senhor também vai cobrar. Então tem que obedecer em todas as áreas e em todos os sentidos. E ser salvo, né, é o mais importante. Porque tem gente que humilha os outros, fala dos outros, defama os outros, porque acha que os outros não têm dom espiritual, que ele já tem um dom que já é salvo, quando na verdade, ao invés de humilhar os outros, criticar os outros, já está pecando. Então, ó, em nome de Jesus, vigia aí o máximo, né, que Jesus falou que os dons talentos é para edificação da igreja, para fortalecer, né, para que a obra do Senhor cresça, e tudo é num só objetivo, né, para a obra do Senhor crescer e se evangelizar, fazer o querer a vontade de Deus. Não é pelo seu mérito, não, você merece, você é merecedor, não é pela graça e misericórdia. Então, em nome de Jesus, obedeça, né, a regra de Deus, deixa Deus te usar como Ele quer, né, mas em obediência à palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Então obedece aí, leia mais a Bíblia, obedece a Bíblia, a palavra de Deus, e aí sim, tudo dará certo em nome de Jesus. Né? Glória a Deus, aleluia. Porque tem gente que acha que já tem os dons do talento, não precisa nem orar, nem jejuar. Tem os dons do talento, pode discutir com todo mundo, nem pede perdão, nem perdoa, e acha que está salvo, só porque tem um dom de visão de revelação. Então tá errado, tem que obedecer. Aí, como eu falei no início, né? O amor é muito importante, né? O amor, a união, comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, com os irmãos é muito importante. Dons e talento não salva ninguém, quem salva é Jesus. Então, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e tem que aceitar a regra de Jesus também, que é obedecer a palavra, os mandamentos dele. Então, é isso aí. O 2 agora, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha, edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. Então, após estimular os crentes da igreja de Corinto e cultivarem suas devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Então, isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia falar em línguas publicamente, mas fazê-lo de maneira devocional. O crente batizado com o Espírito Santo edifica-se ao seu relacionamento com Deus, falar ou orar em línguas provenientes do Espírito, é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, se você fala em línguas, ora em línguas, quanto em línguas, é para edificação espiritual de você. Agora, se você tem aí uma mensagem que Deus te dá, né, que o Espírito Santo revelou, falou, ou se você tem aí, né, aquele dom de curar, de colocar a mão nos enfermos aí, Jesus curar, se você tem aquele dom de maravilha, colocar a mão, orar por alguém, as pessoas levantar de cadeira de roda, um morto ressuscitar, então usa esse dom, deixa Deus te usar conforme Ele quer na sua vida. Mas tenhamos em mente, dons e talento não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. É isso aí, tem que então ser fiel ao Senhor Jesus, né? Obedecer a regra dele, que são os mandamentos. É isso aí. Agora, continuando aqui, edificando aos outros. Então, já vamos, né, falar em línguas, cantar em línguas, edifica você. Agora vamos aprender no 2 agora, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas, exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida dos outros irmãos em Cristo. 1 Coríntios 14:12. Então, em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção, buscamos dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Então está bem claro aqui, né? Não é só buscar aí o dom para você falar em línguas, cantar em línguas, só você, tá bom? Não, tem que ajudar os próximos aí, como diz aqui, né? Tem que ajudar mesmo, em todos os sentidos, em todas as áreas, né? Para edificar os outros, né? Deixar Deus te usar, mas também aí financeiramente também, né? Em lugar de buscar a prosperidade material, como se pudesse barganhar com Deus, para nós tem que ajudar o próximo. Então, se você é bom, tá na benção aí, na fartura financeiramente, divide com quem não tem, ajuda o teu próximo, amo de coração, também é bênção de Deus. O 3, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em língua, isso é, edificar a si mesmo, ou seja, era que tal esses mesmos crentes profetizavam a fim de que a igreja toda fosse edificada. Então, comentário do estudo da Bíblia, a aplicação pessoal diz sobre esse texto, diz aqui, ó. Embora o propósito Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essas edificavam a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente ele mesmo, né? O falante.
Então é isso aí, é uma diferença entre profetizar e falar em língua. Falar em língua edifica você, cantar em língua edifica você. E profetizar edifica a igreja, aquela pessoa que está recebendo o recado, né, aí de Deus. Então todos quantos vierem frequentar nossa reunião devem ser edificados, seja crentes ou não. Então por isso não podemos escandalizar aquele que não comunga a mesma fé que em nós. 1 Coríntios 14, 23. Como eles compreenderam a mensagem do evangelho, se não uma reunião não entenderam o que estão sendo falado? Então, 1 Coríntios 14 e 9. Então, em nome de Jesus, fala aí os cultos, deixa Deus te usar e faça o apelo também no final para a pessoa aceitar Jesus. É isso aí. O mais importante, né? Porque é muito importante falar, porque às vezes faz o culto na liturgia, tudo certinho, e às vezes tem gente que não é crente, e você termina com amém, com a bênção apostólica e vai embora. E aí esquece de fazer o apelo. Tem que fazer o apelo no final, quando você evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, tem que perguntar se quer aceitar Jesus, se quer morar no céu. Aí aquela oração é para Jesus escrever o nome no livro da vida, é muito importante, por isso que tem que ter a decisão, né? Sim, quero Jesus, quero ir pro céu, quero aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Porque quando a pessoa fala assim que quer, que aceita, então a gente faz aquela oração no momento, assim, Jesus perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida para ser salvo, morar no céu. É isso aí. Então é muito importante fazer o apelo para as pessoas. Então se tiver alguém não crente aí, ou algum que saiu, né, que quer voltar, faça o apelo, convida. Não pode esquecer, né, de chamar, de convidar a pessoa para servir a Jesus, aceitar ele em espírito é verdade. É isso aí. Terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Ó, os dons da igreja. Primeira carta dos Coríntios, Paulo dedicam 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons da igreja. Ó, o apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, gente, quando tem os dons, os talentos são usados com amor, todo o corpo de Cristo, toda a igreja é edificada, né? Aleluia, glória a Deus. Então, conforme eu diz, né, Thomas Hoven, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todos. Então, o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Então, se você não tem amor, não perdoa, não pede perdão, não faça o bem, não tem propósito, objetivo nenhum, que Deus não vai receber, né? Então, tem amor em nome de Jesus. Se você tem ódio, tem raiva, tem mágoa, peça para Deus te limpar, fazer uma faxina, tirar tudo isso e colocar muito amor no seu coração, aí, porque os dons têm que ser usados aí por completo, né? Tem que ter muito amor no coração, é isso aí. O amor é essencial para os dons espirituais, né? Alcançar o propósito, que é salvação, libertação, edificação e tudo mais. Glória a Deus, aleluia. Então, sem o amor de Deus, nós tornamos egoísta. Acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Então, sem amor, fica tudo egoísta, né? Tudo pra nós, a bênção só pra nós. Então, tem amor em nome de Jesus, entrega o recado que Deus te mandar, ora pra quem Deus te mandar e deixa Deus te usar. É isso aí, glória a Deus, aleluia. Continuando, o propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tiver o amor de Deus em nossas vidas. Então, se tiver o amor de Deus na nossa vida, sim, pode ser cumprido o propósito dos dons. Se não, não, né? Deus não recebe. O 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. É muito importante. Olha que maravilha, né? Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral, doutrinariamente a igreja local. A igreja é um edifício de Deus, né? A igreja é um edifício de Deus. E aí diz assim, ó, 1 Coríntios 3 e 9. E os ministros, sábios, arquitetos, né? 1 Coríntios 3 e 10. Os fundamentos já estão postos pelo apóstolo Jesus Cristo. 1 Coríntios 3 e 11. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre estes alicerces, né? De edificação espiritual da igreja de Cristo. Segundo a mesma graça concedida ao apóstolo. Então, por isso, Paulo fez uma solene advertência para a liderança hoje. Paulo falou, mas veja, como
como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:10. Então está aí, já tem um fundamento. Então seja aí o sábio, né, arquiteto do corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. 3. Dispenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Aqui já foi, né, o apóstolo Pedro ali exortando, ensinando a igreja. Ele falava, né, em 1 Pedro 4:10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era um homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Então, o despenseiro adquiria, né, os mantimentos, guardava lá para o ano, para quantos anos, para quantos meses, colocava tudo lá na despensa para usar, né, depois. Então, aí, o dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse, os distribuísse para a alimentação da família. Então, dessa forma, o dispenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4, Efésios 2:19. Então, eles precisam ter o cuidado do uso dos dons concedidos pelo Senhor para promover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um administra o outro, o dom como recebeu, como dom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala segundo a palavra de Deus. Se alguém administra segundo a palavra de Deus, que Deus dá. Para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo. E quem pertence agora, poder para todo sempre. Amém. É isso aí, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. 1 Pedro 4:10 e 11 também. Então está aí, né? Então deixa Deus te usar no ensinamento, né? Na palavra, na revelação, na doutrina e tudo, deixa Deus te usar. O crescimento da obra do Senhor, para que não falta alimento, que não falta mantimento e que também não seja um alimento estragado, né? Então esse dispenseiro tem que administrar a dispensa muito bem, pregar a palavra conforme o Espírito Santo de Deus te conceder e te usar. É isso aí. A conclusão. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, isso mesmo, que é proclamar o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus nos deu a missão para ir, ide, né? Então, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir. Proclamar o evangelho a todo mundo. Isso é, ócio, as verdadeiras de Cristo e descrentes de Deus. Então, diante dessa tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são uma arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoando, exortando e consolando, né? Então, por isso, né, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. São chamados a serviço da igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, não pode aí cobrar oração, cobrar, vou entregar a profecia, vou cobrar, não pode. Tem que ser para a igreja do Senhor, para edificação, né? E é para Deus, não para nós mesmos. Então, isso aí tá bem claro. Agora, a primeira pergunta. Qual o verdadeiro propósito dos dons divinos? Edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Segunda pergunta. De acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas, porque o ato de profetizar